Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, o tema é alavancagem financeira. A gente se baseou em notas de aula sobre o assunto e, bom, a missão aqui é tentar entender o essencial dessa ferramenta, que é poderosa, mas... Arriscada. A ideia central, né, usar capital de terceiros, dívida basicamente, para tentar aumentar o retorno de um investimento. Exatamente. É pegar dinheiro emprestado para poder investir um volume maior do que o seu próprio capital permitiria. E isso, claro, multiplica os lucros potenciais. Sim, mas aí que tá o ponto-chave, né? Multiplica as perdas também, na mesma medida. Tipo, se eu tenho R$ 1.000, pego mais R$ 1.000 emprestados Isso. e invisto R$ 2.000 no total. Aí eu tô com uma alavancagem de 2 para 1, né? 2x. Perfeito. Dobra o potencial de ganho sobre o seu R$ 1.000 inicial, mas também dobra o risco sobre ele. E é bom lembrar que existem tipos diferentes, sabe? A mais comum é essa que você descreveu, a alavancagem financeira. Empresas usam muito, investidores também, para comprar ativos. Certo. Mas tem outra, a alavancagem operacional. Essa tem a ver com a estrutura de custos da empresa. Ah, custos fixos. Isso, custos fixos altos. Pensa numa indústria, uma fábrica. Qualquer aumento nas vendas dispara o lucro operacional. Mas qualquer queda, O impacto é igualmente grande para baixo. Faz sentido. e falando em quem lida com muito dinheiro, e os bancos, como eles entram nessa história de alavancagem? Parecem operar muito assim. Ah, os bancos são um caso clássico. Eles trabalham com o chamado sistema de reservas fracionárias. Reservas fracionárias? Eles só precisam guardar uma partezinha dos depósitos que recebem. O resto, eles podem emprestar. Já começa a alavancagem aí, então. Exato. E aí entra o efeito multiplicador bancário. O dinheiro que um banco empresta, muitas vezes acaba depositado em outro banco. Que, por sua vez, guarda uma parte e empresta o resto. Isso mesmo. Vira um ciclo. O crédito na economia se expande enormemente por causa disso. Imagina, sei lá, 100 milhões em depósitos. Se a reserva exigida for 10%, o banco empresta 90 milhões. Ok. Esses 90 milhões vão parar em outro lugar, talvez outro banco, que guarda 10% e empresta 81 milhões. E assim vai. Nossa. É fascinante como o sistema, como ele expande a oferta de crédito, né? E tem mais um conceito importante aí. O capital fictício. Capital fictício? O que seria isso? Títulos de dívida são instrumentos financeiros, né? O valor deles deriva de ativos reais ou da expectativa de lucro futuro, mas eles são negociados como se fosse um valor em si Ah, entendi. e podem ser usados para alavancar mais ainda. Cria camadas de valor e, claro, de risco sobre a economia real. A alavancagem no sistema todo aumenta bastante com isso. Essa expansão toda parece quase mágica, mas como tudo que sobe muito rápido deve ter um lado perigoso, né? Onde que a coisa aperta? É aí mesmo. O risco principal é óbvio, a amplificação das perdas. Lembra do exemplo de 2x? Sim, R$ 1.000 próprios, R$ 1.000 emprestados. Se o ativo que você comprou com os R$ 2.000 cair 50% de valor, ele passa a valer R$ 1.000. Certo, que é exatamente o valor que eu peguei emprestado. Exato. Você tem que devolver os R$ 1.000 da dívida e o que sobra do seu capital inicial. Nada. Perdi 100%. Nossa. Exatamente. O risco de insolvência é real. Se o ativo desvaloriza muito, a pessoa ou a empresa pode simplesmente não ter como pagar a dívida. Quebra. Pesado. E, claro, a alavancagem aumenta muito a volatilidade. Os resultados, tanto para cima quanto para baixo, ficam mais extremos. Entendi. E imagino que existam controles para isso, né? Para evitar que o sistema todo quebre. Sem dúvida. É por isso que a regulamentação é tão crucial. Principalmente o risco sistêmico, sabe? Aquele risco de um problema em uma instituição grande contaminar todo o resto. Tipo um efeito dominó. Isso. Se a gente olhar o quadro geral, a estabilidade financeira depende muito desses limites. Existem acordos internacionais, como os Acordos de Basileia, que definem regras para bancos. Basileia 3, ouvi falar. Isso. Definem quanto capital mínimo eles precisam ter, limites de alavancagem. Aqui no Brasil, quem cuida disso é o Banco Central, o Bacen. Ele adapta as regras e fiscaliza. Para garantir que os bancos aguentem o tranco, né? Que possam absorver perdas sem quebrar e levar todo mundo junto. Exatamente, o objetivo é esse. E na prática, assim, no dia a dia, como empresas e investidores usam isso? Além do exemplo básico que a gente deu. Olha, empresas usam muito para financiar a expansão, comprar máquinas, até comprar outras empresas. A lógica é sempre:
O retorno que eu vou ter com esse investimento alavancado vai ser maior que o custo da dívida que eu peguei. Se for, o lucro do acionista aumenta mais do que aumentaria sem a dívida. É o famoso ROI, né? Retorno sobre o patrimônio líquido. Perfeito. E investidores usam para comprar mais ações, imóveis e também via derivativos. Ah, opções, futuros. Isso. Esses instrumentos já têm uma alavancagem meio que embutida. Permitem controlar um valor muito grande de ativo com um capital relativamente pequeno. É super atraente, mas Extremamente arriscado também, imagino. demais. O potencial de perda rápida é enorme ali. Bom, então, para a gente ir fechando, o resumo da ópera parece ser: alavancagem é uma ferramenta, uma faca de dois gumes muito afiada, Exato. pode multiplicar ganhos de forma espetacular, mas um erro, uma virada de mercado e o tombo pode ser feio. Pode levar à ruína mesmo. É isso. Entender os riscos, os limites, é absolutamente fundamental antes de pensar em usar. E a regulamentação, como você disse, é essencial para tentar manter o equilíbrio do sistema financeiro como um todo. Definitivamente. É um contrapeso necessário para essa ferramenta tão potente. Fica então a reflexão final, né? Já que a alavancagem expande tanto o crédito, o potencial de crescimento, mas também o risco sistêmico, como será que esse equilíbrio delicado entre deixar a inovação financeira acontecer e, ao mesmo tempo, impor regras para prevenir desastres, como que isso afeta a economia de todo mundo, mesmo para quem não está lá diretamente operando alavancado no mercado financeiro? Esse foi o nosso Deep Dive de hoje.